Não tenho palavras para expressar meu sentimento de alegria de ver a providência do Senhor em tudo nesta conferência. O tempo, as circunstâncias, a palavra, o clima, o ambiente, tudo mostra que Deus está aqui conosco. O livro de Filipenses, para mim está parecendo uma carta deixada pelo irmão Dong para nós. A relação íntima, gostosa, doce entre apóstolo Paulo e a igreja em Filipos pode descrever a relação das igrejas que o irmão Dong, o Espírito usou o irmão Dong para levantar e cuidar. E agora, essa palavra está sendo deixada para nós, dando-nos uma direção, como prosseguir doravante. Portanto, quero ler versículo 3 de capítulo 1 de Filipenses, que diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês são a igreja que coopera com o apóstolo no avanço do Evangelho. Versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, o nosso objetivo, o nosso foco, a razão do nosso viver, a razão do nosso serviço é o progresso do Evangelho, que é pregar o Evangelho de cidade em cidade, levantar igrejas, estabelecer a vida da igreja, onde tem tutores e curadores, um ambiente capaz de fazer os filhos de Deus crescerem em vida e serem cuidados até aquele dia quando o Senhor voltar, maduros, herdeiros, para receber o reino como galardão. Nós estamos trabalhando no progresso do Evangelho. Só fato, irmãos, de nós falarmos sobre o progresso do Evangelho, esse fogo do Evangelho já queima dentro de nós. E conforme nós vislumbramos a possibilidade do Senhor avançar entre nós, arrumando a casa, todas as igrejas, ganhando realidade do corpo de Cristo, nos serviços, nas reuniões, nos grupos familiares, na pregação do Evangelho, e também com todos os instrumentos que o Senhor nos dá, Jornal Árvore da Vida, a Editora Árvore da Vida, as cooperativas, o Bucafé, os comportores e muito mais. Nós conseguimos ver que o Senhor vai avançar nesses 6 meses a passos largos.
Só que já aparecem alguns sinais. Um furacão, Irma, está avançando para a Flórida. É o furacão mais violento nesse século, com ventos de quase 300 quilômetros por hora, devastando tudo que aparece pela frente. Já passou por Cuba, já está querendo adentrar na Flórida. Mas não só um furacão, vem vindo outro, chamado José, furacão José. E o outro lado esquerdo, ao oeste, furacão Kátia. São 3 furacões. Sabe o que o Senhor está querendo falar conosco? Quando a igreja toma determinação de cooperar com o apóstolo no progresso do evangelho, a volta do Senhor fica mais próxima. E as catástrofes naturais se aceleram, que são sinais da proximidade da vinda do Senhor. O terremoto no México, na escala Richter, mais de 8 graus. E toda situação difícil, politicamente, na Venezuela, mesmo aqui no Brasil, tudo indica, irmãos, que a volta do Senhor está próxima. Por isso, irmãos, você acredite ou não, nós estamos provocando tudo isso. Quem determina a velocidade da vinda do Senhor é a pregação do Evangelho do Reino. E o cavaleiro branco, ele saiu com arco, a flecha já foi atirada. Ele saiu vencendo para vencer. Aparentemente, nós não fazemos parte do centro do cenário internacional, nem na política, nem na economia, e nem em poderio militar, mas acreditem, o que nós fazemos aqui influencia todo o resto. Não menospreze o que está acontecendo aqui na Estância Árvore da Vida por esses dias, e hoje é a última mensagem. Vamos lutar pelo progresso do Evangelho. Vamos levar a sério. Não estamos brincando. O Senhor vai voltar. Se você e eu cooperarmos com o Evangelho, Ele vai voltar. Paulo, ele diz: Paulo estava sofrendo, enquanto prossegue o progresso do Evangelho, tem algumas coisas que tentam atrapalhar. Mas Paulo estava encorajado. Mesmo que alguns proclamam a Cristo por inveja e porfia, e outros por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às cadeias de Paulo, todavia, que importa? Versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo,
me redundará em libertação. Enquanto, irmãos, nós estamos no centro da vontade de Deus, dentro do escopo da economia de Deus, pregando o Evangelho, cooperando com o Senhor, Satanás também vem fazer a obra para nos atrapalhar. Mas, irmãos, nós temos o Espírito de Jesus Cristo, que nos redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, em vida, nosso irmão Dong, pelo seu sacrifício, pelo seu trabalho incansável, seu espírito de resiliência, determinação, persistência, aí está o fruto do seu ministério. Vocês são fruto de seu ministério. E agora quero dizer para vocês que na morte dele, ele vai produzir mais fruto ainda. Irmão, nós vamos prosseguir. Um grão de trigo caiu na terra. Se permanecer ele só, era só ele, mas ele morreu. Ele como um grão de trigo que caiu na terra e morreu. E agora produz muito fruto. Agora nós somos todos esse fruto que vão produzir frutos para Ele. Você acredita nisso? Eu comentei com os irmãos que na Bíblia o apóstolo Paulo, pela sua grandeza de seu ministério, certamente ele tem um lugar especial no reino de Deus. Mas eu suponho que o irmão Dong tem um lugar não tão menor do que o apóstolo Paulo, pelo fruto que ele produziu. Não sei se você concorda. Só que com a passagem dele, vai produzir mais ainda. Por isso, irmãos, nós é que vamos levar essa tocha adiante. Nós vamos levar esse bastão adiante. Nós, esses dias, sentimos o Espírito nos unindo. O Espírito Santo está tornando-nos um bloco unânime. Vamos prosseguir como um só homem, lutando juntos pela fé do Evangelho. E aqui, eu ainda vou falar um pouco negativo aqui, tá? Paulo, enquanto ele prosseguia, vou pedir para vocês abrirem em Gálatas 4:17. Gálatas 4:16, 17. Paulo sofria no meio dos irmãos a quem ele servia. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Enquanto o apóstolo Paulo trabalhava, levava adiante a economia de Deus, junto com os irmãos, as igrejas que ele levantou, Satanás colocava outros obreiros, os chamados super apóstolos, para distrair as igrejas da linha central da economia de Deus.
Isso fazia Paulo sofrer. Irmãos, hoje pode acontecer a mesma coisa. É por isso que nós estamos fundamentando vocês sobre a base da economia de Deus. Que é a economia de Deus? Irmãos, Deus, Ele deseja dar vida para o homem. Se Ele não conseguir colocar vida em você e em mim, Ele não terá resultado nenhum para fazer seu propósito eterno acontecer. Mas graças a Deus, pela obra de Cristo, se tornou um homem. Hoje, Ele morreu, ressuscitou, realizou a redenção, se tornou o Espírito que dá vida. E aquele que nele crê, o recebe como Espírito que é capaz de dar vida para você e para mim. Isso fecha a economia de Deus. O Senhor começa a trabalhar em nós por meio da sua vida que Ele dispensou em nós. Todavia, chega alguns, tentam distrair vocês por uma coisa ou por outra coisa. Irmão, nós não vamos sair da linha central da economia de Deus. Não vamos sair. 1 Coríntios 4, 6. 4, 6. Vou ler a segunda metade. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor colocou-nos para servir junto com os cooperadores. E o Senhor me colocou do lado do Ezra para servir. Irmãos, não tente nos separar. Não tente ensoberbecer-se a favor de um em detrimento de outro. Nós somos um só. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E o Senhor nos colocou junto, em unidade. Nós vamos seguir servindo ao Senhor como um só homem. Certo? 1 Tessalonicenses 2, 5 e 6. Primeira Tessalonicenses 2, 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Irmãos, esses são os verdadeiros servos de Deus. Eles não precisam usar de linguagem de bajulação para ganhar popularidade entre os irmãos. Eles não têm intenções gananciosos. Eles não estão aqui para benefício próprio, interesse próprio e nem de ganhar dinheiro. Deus é testemunha. E nem nós somos como os candidatos, políticos candidatos a algum cargo, que precisa angariar votos entre os irmãos, favor de irmãos, para ter ibope. Nós não precisamos disso. Nós servimos ao Senhor. Nem procuramos glória de homens. Certo? 2 Coríntios 11.
4 e 5. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, o evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, ou pode ser traduzido para esses super apóstolos. Versículo 18 a 20. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Uma coisa eu garanto para vocês: nós vamos procurar ser fiéis ao Senhor, seguindo a linha pura da economia de Deus. Amém? Agora eu vou entrar no assunto. Filipenses 1:21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu olhava para o irmão Dong no leito do hospital, sofrendo, já há um certo tempo. Olhava para ele, que para ele o viver ou morrer seria lucro. Mas ele ficou, até agora há pouco, é por amor de vós, e é por amor de nós. Mas eu quero comentar sobre isso. Que expressão é essa? Dizer que morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Você consegue dizer isso? Para mim, o viver é Cristo. O que significa isso? Vou dizer para vocês. Quando eu era jovem, eu li uma mensagem do irmão Lee, que eu fui muito tocado. Quando era jovem ainda. Nessa mensagem, ele dizia, o título era Duas Vidas, um só viver. Você já percebeu que você tem um conflito de personalidade dentro de você? Romanos 7, como diz? Eu não sei mais quem sou eu, não é isso? O bem que eu prefiro, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Quem sou eu? Não é a filosofia do Tiririca, né? Ele diz assim: eu vejo que para onde eu vou, eu estou lá, já não sei mais quem eu sou. Nós não sabemos mais quem nós somos. Romanos 7, vamos abrir a Bíblia em Romanos 7. Versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ora, sou eu ou não sou eu?
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque se não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ora, sou eu ou não sou eu? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele ficou confuso. Desventurado homem que sou. Eu vivo num tremendo conflito. Quem vive nesse conflito aqui? Levanta a mão. Quem está vivendo nesse conflito? Você quer agradar a Deus, mas você vê outro eu dentro de você, que leva você a fazer coisas que não agradam a Deus. Capítulo 7, no comecinho do capítulo, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aqui Paulo não está ensinando você a se livrar do seu marido. Paulo está tentando nos ajudar nesse conflito interior. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Em outras palavras, quem morreu aqui? Aqui fala, vós morrestes. Quem morreu aqui? O marido morreu aqui. Esse marido seu é o seu velho homem. O seu velho homem causa esse conflito dentro de você. Esse velho homem escraviza você. Mas graças a Deus, esse velho homem morreu na cruz. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos, como diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. Amém? O nosso velho homem morreu na cruz. E agora quem vive? É outro eu. Eu tenho dois eus. Um eu, velho homem, morreu na cruz. Então esse outro eu está livre para casar-se com outro marido. E quem é o outro marido? Estamos livres para pertencermos a outro. Esse outro é Cristo. Aí vou usar aquele versículo que o Ezra usou, Gálatas 2, 20. Você já se lembrou disso? Gálatas 2, 20. Como diz? Estou crucificado com Cristo. Se estou crucificado, morri. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem morreu e quem está vivo aqui? O velho homem morreu. Estou crucificado com Cristo. Agora, esse viver
que agora tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Essa preposição do é também uma aposição, isto é, a fé do Filho de Deus indica que o Filho de Deus é a fé é o Filho de Deus. Então, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé, a fé do Filho de Deus. Quer dizer, quem vive em mim pela fé é o Filho de Deus. Quem vive de fato em mim, irmãos, é Cristo, através da fé. Porque o meu velho eu morreu. Só que quando eu não estiver no Espírito, eu não tenho esse fato que aconteceu 2000 anos atrás na cruz de Cristo, não tem realidade em mim. O meu velho homem continua vivendo, a minha carne continua vivendo. Seus irmãos entendem, eu preciso tomar a realidade desse fato no Espírito. Somente no Espírito eu tenho essa realidade. João, Evangelho de João 6. Cinquenta e sete, 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Bom, essa é uma grande questão. Eu tenho esse corpo feito do pó da terra. Essa carne é frágil. Inclusive, ao longo dos anos, ele vai se degradando, vai se deteriorando, vai se corrompendo. Já não tenho mais aquele vigor de 20 anos de idade. As coisas, esse é um processo natural de envelhecimento do corpo. Então, aparentemente, irmãos, o meu corpo não tem muito valor. O valor tem o meu espírito, tem a minha alma que está sendo transformada. Esse corpo não tem muito valor. É isso? É ou não é? Se fosse assim, então melhor todos nós partirmos, né? Esse corpo tem valor, sim. Esse corpo tem valor para Deus. Sabe por quê? Porque esse corpo tem uma coisa que Deus precisa: o viver. Se não tiver o corpo, não tem o viver. Quem que tem o viver aqui na terra? Quando o meu espírito e alma saírem desse corpo, deixarão de ter um viver. Vocês estão entendendo ou não? Como é importante, irmãos, esse corpo para Deus. Só que esse corpo, ele tem duas vidas disputando o viver desse corpo. Vocês estão percebendo? Tem duas vidas. Eu quero viver por esse corpo. Outro dia, eu também quero viver por esse corpo. E essa luta, quem que tem vencido? Geralmente, é a nossa carne que vence. A nossa carne toma conta desse corpo e faz a vontade da carne e dos pensamentos. Não é assim? Mas hoje, daqui para frente, irmãos, Cristo quer viver em você. Cristo quer tomar o seu corpo para viver. E você precisa cooperar com Ele.
O seu corpo é importante para Deus. O seu corpo realiza a economia de Deus aqui na terra. O seu corpo leva a obra do Evangelho adiante. O seu corpo é importante para o progresso do Evangelho. O seu corpo é importante para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Só que você tem sempre uma disputa dentro de você. Gálatas 5 fala que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então tem uma luta, uma disputa. Só que quem decide essa luta? Quem decide qual vida vai viver por meio desse corpo? Quem decide? É a nossa mente. O pendor, para onde a mente se inclina, é quem vai vencer. Se a sua mente se inclina para a carne, o seu corpo vai viver, vai resultar o quê? Morte. Se a sua mente se inclinar para o Espírito, o seu corpo vai deixar que Cristo viva por meio de você, você vai encontrar vida e paz. Então a sua mente, essa chave, você já viu uma chave, não sei como é que chama, chave comutador, que você pode ligar de um lado ou de outro. De um lado vai dar na carne, para o outro lado vai dar no espírito. De um lado você, o seu velho eu vive, e outro lado Cristo vive em você. Deixa Cristo vencer sempre. Mas de que maneira? A vida que você alimentar mais vai vencer. Se você alimenta a sua carne todo o tempo, sua carne vai prevalecer. Mas se você alimenta o seu espírito a todo o tempo, o espírito vai prevalecer. Por isso, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Da mesma forma que eu vivo pelo Pai, o Pai vive, e o Pai quer viver por meio desse corpo de Jesus. E Jesus deixou que o Pai tivesse o viver dele. E agora é a nossa vez deixar Jesus ter o nosso corpo para viver. Vamos deixar o Senhor viver em nós? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não é só hino, não. Deve ser nossa oração. Amém? Tá bom. Então, eu queria deixar claro isso. E pelo fato de você viver no Espírito, deixar Cristo viver em você, a sua alma está sendo transformada. É um processo de transformação pela renovação da mente. A sua mente está tomando mais decisão em ligar no Espírito. A sua mente é transformada, é renovada, e sua alma está sendo transformada. Por que eu estou falando isso? É o versículo seguinte que eu vou explicar. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Aqui, ó. Onde está? Eu vou já pular para o versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estejais firmes em um só Espírito, como uma só alma, ou você pode traduzir com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma luta pela frente. Quem sabe que nós vamos ter uma luta pela frente? Para o progresso do Evangelho, para o avanço do Evangelho, irmãos, nós estamos avançando no território do inimigo. Nós estamos avançando no império das trevas. Haverá lutas, haverá perseguições, haverá muitas situações em que muitas vezes a nossa fé será abalada.
muitas opiniões entrarão, dissensões e, por fim, divisões podem ocorrer entre nós se nós não tomarmos cuidado. Como nós vamos lutar? Aqui diz: ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Primeiro, irmãos, é nós estarmos firmes em um só espírito. Isto é, vamos aprender a exercitar mais o nosso espírito, a viver mais no espírito. Não importa se você é pouco crescido ou muito crescido, todos precisam estar em um só espírito. Os filipenses estavam em um só espírito, por isso eles podiam estar firmes. Vamos estar firmes? Todos nós. Não dá chance para o inimigo para nos derrubar, para nos derrotar. Vamos estar firmes. Todavia, somente estar firmes no espírito ainda não basta, porque estar firme no espírito ainda é uma posição defensiva, uma postura defensiva. Os filipenses não tinham problema com isso, eles estavam firmes no espírito. Eu acredito que nós também não temos problema com isso. Nós estamos firmes no espírito, porque durante esses anos todos o ministério do irmão Dong tem nos ensinado, irmãos, a invocar o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor tem sido parte do nosso viver. Estou certo ou não? E nós temos aprendido durante esses anos todos que o irmão Dong sobre o negar a vida da alma. Alguns até falam: irmão Dong só fala sobre negar a vida da alma. E pouco bastante cada um de nós aprendeu a negar a vida da alma. Então nós aprendemos a viver no Espírito. Portanto, irmãos, por isso que nós temos essa bênção, esse ambiente maravilhoso entre nós, porque nós estamos firmes no Espírito. Mas para a luta ainda precisa de mais um pouco. Não basta apenas nós estamos firmes no Espírito. O que mais precisa? Precisamos lutar juntos pela fé do Evangelho com uma só alma. Uma só alma. O que é uma só alma? Não é eu ser uma alma com você, ou você ser uma alma com outro irmão. Não, todos nós precisamos ser uma alma com o Senhor. Quando, irmãos, nós fomos transformados, se a nossa alma é transformada, a nossa alma fica uma com a alma do Senhor, que é a nossa cabeça. E quando nós, irmãos, temos uma alma transformada, nós somos uma só alma, nós temos como vencer o inimigo. Do contrário, você tem uma opinião, eu tenho outra opinião, você acha que não é desse jeito, eu acho que é desse jeito, você tem um tipo de parecer, eu tenho outra opinião, irmão, nós não vamos conseguir lutar. Por isso, irmãos, precisamos crescer, precisamos ser transformados, viver no Espírito, renovar nossa mente, deixar o Senhor transformar nossa alma, para nós podermos lutar com uma só alma. Amém ou não? E lutar com uma só alma é o ataque. Estar firme no Espírito é a defesa. Não basta nós ficarmos só na defesa, nós precisamos atacar. Vamos atacar? Só que para atacar, precisamos ter uma só alma, pela fé do Evangelho. A melhor defesa, os irmãos homens sabem, conhecem o futebol, né? A melhor defesa
É o ataque. Se você ficar só preocupado em não tomar gol, certo? Uma hora vai tomar. Irmãos, qual a melhor defesa nossa daqui para frente? É o progresso do Evangelho. Vamos atacar? Ó Senhor Jesus! Como atacar? Precisamos de uma só alma. Precisamos ter uma alma transformada. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês: número 1, vamos arrumar a casa. Cada igreja precisa ter uma vida da igreja forte. Vamos restaurar a vida da igreja em cada cidade. Você sempre tem uma vida da igreja forte. Serviço, cada serviço da igreja tem que ter um serviço de excelência, servindo o melhor possível os santos. As reuniões tem que ter desfrute, gozo. Onde está o gozo da fé perdido? Nós temos que recuperar, restaurar, não é? A pregação do Evangelho tem que ser prevalecente. Os grupos familiares têm responsáveis, têm liderança. Não é cachorro de muitos donos que morre de fome. Vamos assumir nossa responsabilidade? Eu já disse que precisamos, irmãos, incluir os irmãos de todas as idades, para cada um se sentir útil na igreja. Os de 20 anos, os de 30 anos, os de 40 anos, os de 50 anos, os de 60 anos, 70 anos, todos têm lugar no corpo de Cristo. Desde quando, irmãos, nós começamos a pedir ajuda nas conferências de adolescentes, nas conferências de jovens, uma equipe de apoio de pessoas, uma coordenação de pessoas que tem uma faixa etária entre 25 anos até 40 anos. Irmãos, esses irmãos têm nos ajudado muito e revolucionaram as nossas conferências. E essa conferência internacional, nós solicitamos a ajuda deles outra vez. Eu quero chamá-los, só para mostrar para vocês, se cada igreja aqui incluir esses irmãos dessa faixa etária para servir em cada igreja, nós vamos revolucionar a vida da igreja em todo lugar. Eu vou pedir, primeiro eu quero agradecer essa equipe de apoio. Vem para cá, eu quero prestar um agradecimento para vocês. Vem aqui em cima. Também a equipe de louvor. Dá uma olhada. Eles nos deram muita força, criatividade, inovação. Esses cubos que vocês estão vendo, essas faixas, esse pano de fundo, tudo foi feito por eles. Nós não temos mais tanto pique como eles, e eles dominam as ferramentas, tecnologia, eles correm atrás para realizar as coisas. Irmãos, esses irmãos nos ajudaram tanto que o ambiente das conferências de jovens, ambiente das conferências de adolescentes, e agora na conferência internacional, o ambiente mudou. E eles estão amadurecendo, estão aprendendo cada vez mais como nos conduzir no louvor, sem interferência
com artifícios humanos, mas tudo feito no Espírito. Irmãos, a coisa está gostosa, não está? Você imagina a cooperação, claro, eles são apenas representantes. Você imagina a inclusão desses da sua cidade. Dá para entrar no serviço normal da igreja, esses jovens de cada cidade? Dá ou não dá para introduzir? Irmãos, nós vamos revolucionar a vida da igreja. Acredita? Em São Paulo fizemos há pouco um congresso das mulheres. Mas elas montaram um serviço tão perfeito, foi de cair o queixo. Eu disse para ela o seguinte: eu queria que toda essa excelência de serviço seja incorporado na vida normal da igreja. A igreja merece, o Senhor merece o nosso melhor serviço. Cada um que entrar numa reunião, numa atividade, sentir, irmãos, que nós estamos sendo muito bem servidos e acolhidos. Cada reunião dessa conferência, eles trabalham por trás nos bastidores. Eles reúnem, eles lutam, oram, usam criatividade, usam o serviço deles para melhor servir em cada reunião. Por que na vida normal da igreja nós não podemos fazer isso? Porque tudo tem que ser improvisado. Porque tudo tem que ser, somos nós mesmos, tá, vamos fazer de qualquer jeito, já estamos acostumados a fazer reunião. Não, vamos preparar bem cada atividade da igreja, cada reunião da igreja. Mesmo que eles tenham preparado tudo, planejado tudo, mas eles não deixam que tome lugar do Espírito. Mesmo tendo preparado tudo, eles têm sensibilidade da direção do Espírito em cada reunião. O Espírito ainda tem que ter liberdade, não é pelo planejamento humano, mas o homem precisa dar tudo de si para o Senhor poder operar. O que vocês acham? Naquele dia Jesus perguntou para os discípulos falaram: olha, aqui tem tanta gente, já é no deserto, já é tarde, mande eles embora, nós não temos como alimentar. Jesus disse: dá-lhes vós mesmo de comer. Aí, como nós vamos dar? O que vocês têm? Tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Trazemos. Aí levaram até Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus abençoou e multiplicou e fartou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Bom, isso quer dizer o quê? Nós temos que fazer a nossa parte, dar o melhor de si e entregar para o Senhor o pouco que nós temos, que não dá para alimentar 5.000 homens, mas o pouco que nós temos, irmão, de planejamento, de preparação, de oração, são 5 pães e 2 peixes. E Deus pode, a partir disso, abençoar e multiplicar. Amém? Vamos fazer isso nas igrejas? Dar o melhor para o Senhor? Obrigado vocês, viu? Muito obrigado. Isso é só para vocês verem que é possível. E as reuniões da igreja? Restaurar a alegria, servir com alegria ao Senhor, cada um chegar com entusiasmo, né? aquela alegria perdida, vamos trazer de volta. Eu creio que, irmão, nós vamos mudar, muita coisa vai mudar daqui para frente, e o número de pessoas vai aumentar, com esse prazer, esse desfrute, esse deleite, essa alegria, irmãos, só isso já vai começar a aumentar o número de pessoas. Os grupos familiares, cada um tomando responsabilidade, cuidando bem as pessoas, alimentando as pessoas, irmãos,
nós vamos multiplicar pelos grupos familiares. Leitura de livros, isso vai nos fazer constituir-nos com a verdade. Não deixe de participar do programa O Livro na Minha Mão. Irmãos, em todos os sentidos, precisamos nos preparar para o avanço do Evangelho. Você está pronto? Para isso, irmãos, nós precisamos ser resolutos. Quem toma liderança tem que ser determinado. Nós não podemos ser aquela geleia, não é isso? Oh, Senhor Jesus, aqui alguns não têm espinha dorsal. Quando tem que ser firme no tocante à economia de Deus, ele tem medo de falar certas coisas para não ofender ninguém. Irmãos, nós não podemos ser assim. Ou quando é para ser firme, nós temos que ser firmes. A linha da economia de Deus, irmãos, nós não arredamos o pé. Tem que ser apresentado? Tem que ser apresentado. Mas, irmãos, o coração é grande para acolher todos os filhos de Deus, alimentar todos os filhos de Deus. Irmão, é dessa maneira que nós vamos vencer a luta. Nós temos muitos jovens muito novinhos, 15 anos, 16, 17 anos, irmãos, sabe mexer muito mais com tecnologia do que eu. Eu estou muito longe. Esses adolescentes, jovens quase, eles já podem ser úteis na igreja, podem ou não podem? Vamos introduzi-los, vamos fazer com que cada um encontre o seu espaço. Depois de tantos anos eu servindo na igreja, capaz de eu pensar que eu vou continuar só eu tomando espaço. Não posso, irmãos, eu tenho que dar espaço para quem tem 15, quem tem 20, quem tem 25, quem tem 30 e assim por diante. Nós precisamos encontrar espaço para todos, para juntos lutarmos pela fé evangélica. Senhor Jesus. Capítulo 2. Eu vou terminar rapidamente com o capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Irmãos, entre esses dias, todos os irmãos puseram para fora o seu sentimento com relação ao ministério do irmão Dong durante esses anos todos que vocês foram ajudados. Houve muita exortação em Cristo, e houve muita consolação de amor, houve muita comunhão do Espírito, e houve muitos entranhados afetos e misericórdias que vocês manifestaram com relação a esse ministério, com relação ao irmão Dong. Só que o irmão Dong, quando ele partiu, ele deixou essa palavra aqui para vocês. Está no versículo 2. Leia como se fosse o irmão Dong falando para nós. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos completar a alegria do apóstolo? Pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor. Sabe o que é pensar a mesma coisa? Ter a mesma mente. Daqui para frente, irmãos, nós vamos precisar ter a mesma mente, pensar a mesma coisa. E você sabe o que é ter o mesmo amor? Sabe o que é ter o mesmo amor? É não ter preferências naturais. Às vezes, irmão, na igreja a gente não tem o mesmo amor. A gente é capaz de dispensar mais amor para esse do que o amor para aquele, porque nós temos preferências.
Às vezes tem um grupo de jovens que não gosta muito de estar no grupo de idosos, porque os idosos são muito caducos, sempre fala a mesma coisa, né? E vai compartilhar, já sei o que vai compartilhar. Vai pedir o hino, já sei que vai pedir o hino, aquele hino, certo? Então, os mais jovens ficam um pouco sem paciência. Irmão, nós temos que dispensar o mesmo amor a todos. Nós somos uma grande família. Não escolha, não selecione membros para você amar. Tenhamos o mesmo amor. Para com mais velhos, irmãos, estão caducos, tenha paciência, não é isso? Tenha perseverança. Os mais novos, muito infantis, também tenha paciência. E sejais unidos de alma. Somente quando estamos com uma só alma, nós podemos estar unidos de alma. Irmão, vamos olhar um para o outro, irmãos, como uma coisa só. Nós somos um corpo, há muitos membros, mas nós somos um só corpo. A vida corre em cada um de nós. E tendo o mesmo sentimento. Esse mesmo sentimento é o mesmo parecer. Não é que você tem uma opinião e eu tenho outra opinião. Irmão, nós temos o mesmo parecer. Porque a nosso alvo, irmãos, é o progresso do Evangelho. Deixe suas coisas de lado, eu deixo as minhas coisas de lado. Vamos lutar todos juntos pelo progresso do Evangelho. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Você sabe que essa palavra em grego, partidarismo, é eritheia. Eritheia tem um sentido de propaganda eleitoral ou intriga por ofício. Tem alguém que tem por profissão criar intrigas para formar partidos. Um espírito partidário e faccioso. Não é bom isso entre nós. Nada façais por partidarismo. Irmão, não deixe que por minha causa, por sua causa, forme partidos, forme facções, divisões na igreja. E essa pequena raiz, irmãos, amanhã vai virar um grande problema, um grande câncer na igreja. Nada façais por partidarismo. Nada, nada. Nem por vanglória. Glória vã. Nós não faço nada provocando problema na igreja por causa da minha vaidade. Irmãos, nós não buscamos nada para nós mesmos. A tendência natural de um ser humano é competição. Se a gente entrar no clima de competição entre nós, irmãos, vamos estar perdidos. Não vamos conseguir fazer a obra de Deus. Nos anos 70, nos anos 80, nós éramos muito jovens. Irmãos, eu notava um pouco o nosso clima de competição. Quem conhecia mais a Bíblia? Quem falava melhor? A gente tinha inveja daquele que falava tão bem, tinha eloquência. Graças ao Senhor, conforme nós fomos crescendo, irmão, o Senhor está eliminando isso de entre nós. No mundo se incentiva competição. Desde uma criança que nasce, vai para a escola, é incentivada a competir com os outros. Mas, irmão, na igreja não há competição. No corpo de Cristo não há competição. No meu organismo aqui, nesse corpo, irmãos, não tem dois membros competindo entre si. Tem que um morrer para outro poder sobreviver. Não há. Nós todos precisamos um do outro. Devemos, irmãos, honrar um ao outro. Certo ou não? Então, nada façais por partidarismo ou vanglória. 1 Coríntios 12, 25, como diz?
12, 25. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Isso é o mesmo amor, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Quando aquele irmão é honrado, eu tenho inveja dele. Ele entrou depois de mim na igreja. Por que de repente ele ganha uma posição de destaque? Eu estou tanto tempo aqui, ninguém me deu destaque. Você sabe que ao longo do tempo de serviço, às vezes o Espírito levanta alguns para servir e, por exemplo, para ser um irmão de serviço, para ser irmão que serve os outros. Eu já ouvi isso. Muitos jovens contemporâneos meus ficam com inveja. Eu que praticamente nasci da igreja, por que esse irmão chega de fora e começa a ter uma posição de destaque e não fui eu escolhido? Aí ele então, pouco a pouco, fica negativo e amanhã acaba se afastando. Irmãos, graças ao Senhor que entre nós não tem esse clima, ou não deve ter esse clima. Não estamos aqui, irmãos, competindo com ninguém. Quando alguém ganha uma honra, irmãos, é honra para todo o corpo. Quando algum irmão ganha algum louvor, é louvor para todo o corpo. Quando alguma igreja tem alguma prática que é modelo para muitos aprenderem, irmãos, é honra para todo o corpo. Não precisamos, irmão, ficar tendo inveja, ciúmes um do outro. Não é mesmo, irmãos? Se tem uma região de obra, está avançando, irmãos, é a nossa glória. Nós somos um só. Nós somos uma obra só. Nós estamos trabalhando em um só corpo. Certo ou não, irmãos? Que o Senhor nos abençoe com isso. Considerando, vou ler de novo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse deve ser nosso ambiente daqui para frente. Olhe para os seus vizinhos, olhe para os irmãos, considere cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não seja egoísta. Não pense só no seu benefício. Não pense só no seu interesse, porque você é um membro do corpo. Você tem que pensar para o interesse do corpo. Senhor Jesus, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E assim, irmãos, nós vamos conseguir levar a propagar, fazer o progresso do Evangelho avançar. Irmãos, eu vou terminar por aqui. Eu quero dizer para vocês, não só ouvir a mensagem, mas tem muita coisa para executar. Comece, irmãos, a executar na sua igreja. Vamos incluir mais pessoas. Vamos ter esse novo ambiente, clima de amor, de paz, de inclusão. E vamos servir o Senhor com entusiasmo, com alegria. Vamos, irmãos, dar o melhor serviço para o Senhor, para os irmãos, com excelência. Dar o melhor de nós. Chegar cedo. Ser o primeiro a dar exemplo. Não é? Pregar evangelho. Assumir responsabilidade pelo grupo familiar, pelos serviços. Você sabe que não há um serviço na igreja que saia satisfatoriamente bem feito, se não houver um grupo de pessoas que se dedicam e se sacrificam por esse serviço.
Todos nós, irmãos, estamos prontos a nos sacrificar pelo corpo, para o avanço do Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, vamos nos preparar para crescer, vamos montar a estrutura de vida, preparar o berço, preparar os silos, para que esse final do ano ainda, e o ano 2018, seja tempo do Evangelho crescer entre nós. O fogo do Evangelho tem que começar a queimar em nós de novo, reacender o fogo do Evangelho. Onde formos, irmão, amor pelas almas, e um amor em cuidar das pessoas, tem que requeimar de novo dentro de nós. Vamos ficar loucos pelo Senhor, loucos pelo Evangelho, levar, irmãos, adiante esse fogo do Evangelho, essa tocha que o Senhor entregou para nós. Esse é o nosso bastão. Vamos levar adiante. Jesus é o Senhor. Quem está comigo? Então vamos ficar de pé. Senhor Jesus. Enquanto os irmãos preparam hinos, vamos orar, pequenos grupos, irmãos, antes de nós sairmos daqui, nos consagrando para o progresso do Evangelho, para que o Senhor ganhe o melhor serviço, melhor amor, né? E que nós lutemos junto com uma só alma e em um só espírito.